Olá amigos, hoje eu quero mostrar a você um projeto com essa fonte que já está divulgada aí no YouTube, a fonte de computador adaptada de 0 a 10 volts. Tá? Eu adaptei essa fonte porque de vez em quando eu preciso testar alguns componentes com voltagem diferente. E uma fonte de 0 a 10 volts quebra o galho da gente na hora da gente fazer os testes. Aqui você vê algumas coisas, aqui essa fonte ainda está desligada, tá? Você vê que é uma fonte comum, uma fonte simples, porque eu usei um pedaço de papel, usei uma caneta, e usei um multímetro e calibrei essa fonte nas escalas de 1,2 volts, 3, 4,5, 6, 9 e 10, tá? Dei um pequeno nome para essa fonte, uma fonte ST, que quer dizer fonte estabilizada, 10. Então, ST significa uma fonte estabilizada de 10 volts. Aqui embaixo, a fontezinha ela vai de 0 a 10 VCC, que é voltagem corrente contínua. Desse lado aqui, ela tem a escala 1,2, 3,0, 4,5, 6,9, não, 6,0 e 9,0. O que quer dizer? 1,2 volts, 3 volts, 4 volts e meio, 6 volts e 9 volts. Conforme a gente vai girando essa chavinha, ela vai aumentando a voltagem, então ela vai passando esse pequeno tracinho vermelho para o lado de onde está a escala, e aí a gente vai sabendo que a voltagem está coincidindo com a numeração. Lembrando a você que é mais ou menos uma base no multímetro, tá bom? Por exemplo, assim, 9 pode estar de 8,8 a 9,2. Aqui ela pode estar de 5,8 a 6,2, dependendo da posição que você conseguir colocar. E aqui também, 4,5, de 4,3 a 4,7, assim por diante. 2,8 a 3,2. E aqui que não tem jeito, a chave está desligada, ela me passa 1,2 e é 1,2 mesmo e já era. Não passa mais nada a não ser que eu mexer aqui. Deixa eu ver se eu mostro você. Então, nessa escala ele está com 1,2. Para lá ela não vai mais, que é o fim do potenciômetro. E para cá ela vai. E aí ela começa a aumentar. Por que é bom ter uma fonte dessa? Essa fonte ela tem esse amperímetro que eu já mostrei a você. Vou mostrar de novo. Tá? Esse amperímetro era um amperímetro de corrente alternada e eu adaptei ele para corrente contínua. Então sempre ele vai fazer isso aqui, ó. Essa fonte sempre ela vai estar de 0 a 100. O 100 aqui nesse caso, já que eu mexi nesse amperímetro, corresponde 10 volts. Tá? Deixa eu ligar e vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa nela. Tá, acendeu. Aí você vê aqui, ela está de 0 a 100. Conforme eu for mexer no potenciômetro, ele vai aumentar. Eu deixei as garras desligadas por enquanto, uma longe da outra. Aí você vê aqui, olha. Estou girando. Nós estamos atingindo o meio dessa primeira escala, onde eu tenho aqui mais ou menos 4 volts e meio. Aí aqui eu tenho 6 volts. E aqui o final da escala eu tenho, na verdade, 11 volts. Mas para ficar estabilizado direitinho, já que essa fonte era uma fonte de computador de 12 volts, eu deixei ele estabilizado com 10 volts. Então quando eu estiver aqui, eu tenho 10 volts, ela está estabilizada. Se eu abrir muito, ela está na potência total da fonte, que é 12 volts. Tá? Então essa daqui eu fiz um pequeno esquema para ela funcionar de 0, que na verdade ela vai de 1,2, né, a 12. Mas e a minha estabilização? Eu posso colocar ela onde eu quiser colocar. Então, por que é bom você ter uma fonte dessa? Porque aqui você teria, olha quantas fontes, 1, 2, 3, 4, 5. Você teria 5 escalas de fonte. Você precisaria de 5 fontes, na verdade, somando 12, né? Então você teria necessidade de 6 fontes. 6 fontes para fazer o que você precisava em medidas diferentes. Sendo que aqui você girou o botão, você vai ter o que você precisa simplesmente girando essa chavinha. Conforme você vê, quando eu girar aqui, o ponteirinho ele altera, né? Aí a escala final aqui,
Ele marca ali também que já está na escala final, e aqui o 0 para a esquerda. Agora, em prática, na prática, eu posso testar LED sem usar o resistor. Mas como? Você já sabe que o LED ele é anodo e catodo. Na minha mão nós temos um LED. Sabemos que quando você pegar um LED na mão, o lado mais curto do LED é anodo, tá? Ele tem essa diferença, ó. O mais curto é anodo, comprido catodo. O que significa? O mais curto é a entrada de energia e o mais longo é a saída. Como assim? No lado menor eu posso ligar o negativo de uma fonte ou de uma pilha. E o lado maior eu devo ligar o positivo da fonte. Isso é, se eu for testar ele sem um resistor, com a corrente de até 1,8 volts, no máximo estourando 2 volts, não queima LED. Tá? Então aqui dá para a gente testar ele. Como que eu vou fazer? Nesse lado menor, eu vou ligar a ponta negativa da fonte, e nesse lado maior eu vou ligar a ponta positiva da fonte. Essa chave ela está zerada e ela já está saindo 1,2 volts se você botar o multímetro. Então o que acontece? Vamos colocar o LED para a gente ver o que vai acontecer. E já mostro você. Tenho dois LEDs. Estou com esse vermelho e estou com esse amarelo, tá? Então nós já vamos ver como funciona essa parte aí. Agora você consegue ver que eu coloquei a garra jacaré, que é a parte negativa da fonte, no pino no menor do LED, e a ponta vermelha na parte maior do LED. Então ficou a parte preta, o cabo preto, que é a garra jacaré preta, ela é o negativo, ela está no anodo do LED, no lado menor. O vermelho no catodo do LED. Eu vou abrir a fonte muito devagar, porque eu não estou usando resistor limitador de corrente, que na verdade eu deveria estar usando aqui pelo menos um resistor de 1K2, mas eu não estou. Mas dá para me testar? Dá. Só que, por exemplo, lembrando que a fonte ela já está com 1,2 de saída. Não é suficiente para acender esse LED, conforme você vê. Mas quando eu começar a abrir essa fonte, você vai ver que esse LED vai ter um brilho, tá? E se eu bobear, eu queimo esse LED. Então vamos ver como que vai ser. Eu vou abrindo aqui e vamos ver o que vai acontecer. Observa o LED. Tá? O LED acendeu. Então esse LED está bom, ó. Se eu forçar muito, ele vai queimar. Eu já estou aqui em 2 volts. Tá? Então é suficiente, ó. Apagou. Agora, girando. Pronto, o LED acendeu, ó. Você sabe que o LED está funcionando. E olha onde eu estou ainda. Tá? Antes de chegar em 3 volts. Eu estou com 2 volts. E o LED ele permanece aceso. Esse é um LED amarelo. Se botar muita energia aqui, vai queimar. Muita voltagem, por exemplo, 2,5 volts, já era, ele queima. Porque os LEDs ele se acende com 1,6 volts. Então eu já passei, estou com 2 volts aqui. E é suficiente para testar esse LED amarelo. Tirando ele, vamos colocar o LED vermelho para a gente ver a diferença. Muito bem, eu já substituí de novo aqui. Agora você vê a mesma coisa. O LED vermelho na ponta maior do LED. E a garra jacaré preta na ponta menor do LED. Agora nós vamos ver aqui. Vou achar uma posição correta para a gente poder ver esse LED acender. Muito bem, da mesma forma, ele está preso aqui. Aí eu vou mexer nessa chave um pouquinho, porque ela está cortada de energia, porém está ligada. Mas eu não tenho energia saindo pelos plug, que está aqui, ó. O plug vermelho e preto. A fonte está ligada, como você ouve o barulho da ventoinha. E agora, eu vou dar um ângulo aqui melhor para você poder ver o que vai acontecer com o LED de longe. Depois eu aproximo, tá? Tá, o LED acendeu, ó. E aí, onde é que eu estou ali?
mesma coisa, eu estou em 2 volts, tá? Não atingi os 3 ainda. E aqui você vê que o LED ele permanece aceso, tá? O brilho do LED está bem forte. Daqui a um pouco eu apago a câmera para você ver. Eu vou agora mexer aqui, cortar a energia e você vai ver o LED apagar. Pronto, agora lá, eu estou com a mão no botão, vou aumentar um pouquinho, nós vamos ver o LED acender. Então pronto. E se deixar essa fonte estabilizada desse jeito aqui, você pode testar vários LEDs. Você tira essa ponta, coloca outra. Vamos ver como que funciona, se dá para testar 2 LEDs. Bom pessoal, eu apaguei a lâmpada da minha oficina e vou mostrar a você que a garra jacaré está ligada nos 2 anodos do LED amarelo e vermelho e nos 2 anodos, nos 2 catodos do LED amarelo e vermelho. Por outro lado, você não pode inverter, que senão você queima o LED. Mas agora você vai ver que eu vou girar a minha fonte e o LED amarelo ele necessita de mais energia do que o vermelho. O vermelho ele acende mais fácil, o amarelo demora um pouco mais. Observa que, deixa eu pegar um ângulo certinho, você pode ver que o vermelho vai acender com bastante força antes do amarelo. Acendeu o vermelho, quer ver? Olha só. O amarelo continua apagado. Acendeu o vermelho primeiro, agora eu vou dar um pouquinho mais de carga e você vai ver que o amarelo ele vai passar uma luz um pouco mais forte. O amarelo também acendeu, veja lá, vou cortar a energia. Agora vou mandar energia. O vermelho começou a acender, agora o amarelo. Pronto. Para testar os LED sem resistores, não pode passar disso, de 2 volts. Tá? Se eu dar uma carga a mais aqui, vai queimar os LED. Pode queimar o amarelo primeiro, com certeza, que ele é mais sensível. E o vermelho ele queima depois. Então o vermelho ele acendeu antes, só que o amarelo ele acendeu depois, só que o amarelo é muito sensível. Um pouquinho só de energia já está fazendo ele funcionar, tá? Aí você está vendo aqui, ó, vou cortar a energia, apagou, vamos de novo. O vermelho começa a acender, o amarelo ainda não. Aí o amarelo é o último a acender, ó. Tá joia? É isso aí, a claridade deles. Não precisa de cortar o flash, dá para você ver que o LED acendeu. Tá? Então é isso aí, nós testamos agora o LED com essa fonte. Agora eu vou acender a luz do salão e nós vamos testar agora essas ventoinhas que você está vendo aqui. Então, agora nós vamos testar 2 coolers. Esses coolers são usados em HD. Na minha mão você pode ver um desse cooler que ele fica debaixo do HD para ventilar alguns HD. Hoje em dia nem todos HD vêm com isso, mas antigamente vinha. Aí tem aqui esses 2 coolers que eu já liguei aqui, vermelho e o preto. Não se deve inverter, porque tem cooler que não aguenta inverter a energia e ele queima. Então, por exemplo assim, liga o vermelho no vermelho e o preto no preto. O cooler ele pode começar a funcionar a partir de 2 volts e até 12, que é a voltagem normal dele. Então aqui você está vendo, o aparelho está zerado. E você vai observar lá, conforme for abrindo aqui, ele vai começando a funcionar. Agora eu estou atingindo aqui 3 volts. Vou mandar para 6. Em 3. Está rodando assim. Em 6. Você já não vê as hélices. Na verdade,
em 4,5, tá? Estou em 4,5. Vou passar para 6. Já alterou bastante a velocidade. Vou passar para 9. Você já vê o barulho do cooler. É esse barulho que você ouve dentro do computador. E vou levar ele na voltagem normal, só que na minha fonte ele vai ter 10. Esse é o máximo da minha fonte. Eu não preciso de mais, porque uma voltagem além de 10 eu vou usar a fonte normal do computador, de 12. Tá, eu vou jogar ele aqui no último, vai sair 12 nesse espino. Então aqui ainda está estabilizado em 10. Você ouve até o barulho do cooler funcionando. Você já viu a chavinha que controla, agora eu vou diminuir para você ver. Cortei. E vou abrindo um pouco. Se você deixar bem fraquinho, nenhum gira. Aí você vai abrindo a energia um pouquinho só. Um deles quer girar. Começa fraquinho, o outro fica parado. Conforme você vai dando a alimentação, girou os dois. Conforme você vai abrindo, se você der a alimentação normal do cooler, vamos demonstrar agora usando 4 ventiladores. Bom, lembrando que eu estou na minha oficina. Você vai ver algumas bagunças de caixas, mas não se preocupem. Agora nós temos 4 ventiladores que vai girar. Os dois que estava, mais 2. O que foi que eu fiz aqui? No vermelho eu liguei o fio vermelho, no preto liguei o fio preto. Vou abrir a energia normal, não vou mais te mostrar aqui, porque você já sabe que é aqui que eu vou mexer. Você vai observar qual das ventoinhas vai começar a girar primeiro. Nenhum, né? Já estou com 2 volts aberto. Agora eu vou abrir 3 volts. Começou a girar aqui, ó. Vou diminuir para 2 volts. Dois volts, uma delas, e as outras ficam paradas. 3 volts já vai conseguir fazer as duas, e as outras duas permanecem paradas. 4 volts e meio já conseguiu colocar todas elas para funcionar, porém sem novo barulho nenhum de ar, porque ela está fraca. Mas na minha fonte, eu estou aqui, ó, passando um pouquinho de 4,5. Agora eu vou mandar para 6. Você vai observar, está rodando, mas sem aquela barulheira feia. Agora eu vou jogar em 9. Você já vê o barulhinho como se fosse um carro de corrida, né, ó, roncando aqui nas pistas de Interlagos, tá? Os 4 coolers funcionando. Eu vou jogar no máximo 10. Todos os coolers funcionando. Eu ainda vou ligar mais esse outro cooler grandão para você ver funcionar também. Depois nós vamos testar um outro aparelho. Se você for testar cooler, cuidado para não inverter as fiação, porque aqui eu já fiz bastante enrolada de fio aqui. Eu estou com 4 fios ligados no plug vermelho e 4 fios ligados no plug preto. Agora nós vamos ver aqui que todo esse cooler vai girar. Vamos lá, eu vou... Tá fechado? Olha só. Em 2 volts, o grande já funcionou. Os 2 pequenos já funcionou. Aqueles 2 estão parados. Eu vou jogar para 3. Todos começam a funcionar, porém meio fraco. Joguei para 6. Joguei para 9. Joguei para 10. Você vê todos os coolers funcionando. Vou cortar a energia.
Todos pararam, né? Ó. Vou pôr energia aqui, ó. E todos funcionaram. Então uma fonte dá para você testar. Ventiladores, rádio. Algo importante que você precisa testar na voltagem correta. Muito bem, aí foram os testes dos cooler. Já foi o teste do LED. Agora o identificador de chamada para a linha telefônica. De duas pilhas pequenas, de cada pilha 1,2 volts. Vamos ver como funcionaria? Você deve lembrar dessa época dos identificadores de chamada que era separado do telefone. Hoje quase não se usa mais, os telefones já vêm com identificador, você só pede o sinal e a empresa de telefonia libera para você, você já começa a receber as identificações de chamada. Vamos abrir esse aparelho, ele está sem a fonte e vamos ver se ele vai funcionar. Você já viu o aparelho. Esse aqui é um aparelhinho identificador de chamada telefônica. Ele está fora de uso porque eu não estou mais precisando dele. Meus aparelhos já fazem o serviço sem esse identificador, né? Que atrás entra uma linha telefônica e sai do outro lado aqui, ó, para ir para o telefone. E nisso aí ele identifica a chamada quando alguém liga para sua residência. Esse aparelho, eu estou sem a fonte dele. Eu vou abrir ele e nós vamos testar ele com a voltagem correta. Aqui na minha mão você já viu o aparelho aberto. Removi a tampinha dele. O encaixe aqui dentro são para 3 pilhas. Mas na verdade nunca funcionou com 3. Só funciona com 2 pilhas. Porque a ligação dele é para 2 pilhas. Desse lado é tudo completo. Porém desse lado aqui, quem montou achou que não precisava. Não colocou essa última chapinha da esquerda aqui que você está vendo, ó. Então nós vamos pegar o positivo e negativo, ligando a garra jacaré, e vamos ver se o aparelho dá uma indicação para a gente. Muito bem, para ver esse aparelho funcionar, eu liguei a garra jacaré, que é a energia negativa da fonte, no negativo, como se fosse a pilha. Você vê ali, ó, como se fosse a pilha, tá? Ó. Negativo na parte de baixo onde encosta a pilha. O biquinho da pilha positivo que iria unir com a outra pilha, com o fundo da pilha, já de cima para baixo do lado esquerdo do vídeo, e o biquinho fino de novo da pilha, já aqui no centro. Só que esse centro ainda passaria a carga para mais uma pilha, que depois sairia o positivo lá em cima, à esquerda, já na parte de baixo do vídeo. E não tem aquela entrada ali, como você está vendo lá, está vazio, ó. Bem embaixo do vídeo, à esquerda. Então o vermelho eu liguei nessa mola, porque essa mola aqui ela está interligada com esse pino aqui, ó, do centro, ó, que corresponde à pilha, tá? Então, olha, você vê o biquinho da pilha aqui de cima para baixo, a primeira pilha, né, o desenho da pilha, a segunda, o desenho da pilha, e o bico da pilha está para baixo. Como essa chapa do meio está encostada nessa mola, então já liguei aqui o positivo e o negativo lá em cima. A polaridade está correta, não se deve inverter. Vamos colocar ele aqui para a gente ver se vai funcionar. Deixa eu ir abrindo aqui aos poucos para a gente ver. Pronto. Então esse aparelho é 2 pilhinhas de 1,2, que dá 2,4, 2,5 V, tá? Aquelas pilhas recarregáveis, ou a pilha comum. Então esse aparelho já está funcionando. Com qual voltagem? Deixa eu me ajeitar aqui que já vou te mostrar. Aí você vê que ele está funcionando com uma voltagem de 3,5 volts. Não atingiu 4 volts, tá? Passou um pouquinho de 3. Mas se eu quiser ainda jogo ele aqui em 3 também. Pronto, porque o certo é isso aí. Tá? Olha só, 3 volts. Posso baixar um pouquinho? Posso. Ele é de 2,5 volts. Então, com 2,5 volts,
nosso aparelho está funcionando. Só precisa eu achar o ângulo para me mostrar a você. Tá? Então é assim, ó, esse aparelho, na verdade, ele foi um aparelho projetado para uma voltagem a mais. Por isso que tem 3 pilhas de 1,2, daria 3,6. Ou muitas vezes a pessoa considera 4,5 volts. Vou jogar esse aparelho em 3 volts, você vai ver que vai ficar bem mais forte, ó. Então, se fosse ali 3 pilhas, se a montagem desse aparelho fosse para 3 pilhas, tá? Ele teria essa qualidade aí, ó, de imagem. Conforme você está vendo aí. Aí nós estamos agora com 4,5 volts. E ele ficou de uma cor bem pretinha, bem legalzinho. Mas o normal dele seria isso, 3 volts, né? Vamos considerar 2 pilhas de 1,5, 3 volts. Aí o que acontece? Quando eu usava ele, o visor ficava acinzentado, porque 2 pilhinhas era um pouquinho fraca. Mas a montagem dele é essa, então tudo bem. Mas se eu fosse usar ele hoje, eu faria uma pequena fonte para ele, e o brilho dele seria esse aí, ó. A cor um pouquinho mais forte, como as 3 pilhas e meia. Não, na verdade as 3 pilhas, fazendo 4,5 volts. Então para que é interessante a fonte? Por causa disso, que você testa seus equipamentos. E onde foi que eu coloquei? Agora eu cortei a energia. Está sumindo, ó. É isso. É para a gente testar os aparelhos, tá? Se você não tem uma fonte regulável, fica difícil você trabalhar. E outra, essa fonte aqui você pode ligar rádio de carro. Se você tiver uma fonte dessa, pode ligar rádio de carro, você pode ligar amplificador, você pode ligar o que você precisar ligar nela, porque é uma boa fonte. Mas é essa aí, vamos encerrar agora. É a Luísa 1783 postando para você hoje essa fonte que já está no canal, a fonte estabilizada e reguladora de tensão. E hoje eu mostrei para você as funções básicas dessa fonte. Também dá para mim te mostrar ainda um relé, como você testar a bobina de um relé para ver se ele está disparando, se está bom. Muito bem, aqui está um relé, você tem que descobrir qual é a saída dele, onde é a bobina, e de posse do negativo e do positivo você vai ver o relé atracar. Eu vou abrir aqui até atingir esse relé, um relé de 12 volts, você vai ouvir. Tá, o relé atracou. O relé já atracou com 6 volts. Na verdade, o relé atracou com 7 volts e meio, porque passou um pouquinho aqui, ó, do 6, ó. Então é isso aí, ó. Você consegue testar a bobina do relé usando uma fonte dessa. Eu tinha muita necessidade de testar bobinas de relé usando a fonte para ver se ela ia disparar e se ia me dar continuidade. Olha. É isso aí. Aqui você vê o relézinho, tá? E o resto agora é com você. É a Luísa 1783 mostrando para você a fonte. Aqui quando ela está zerada, não sai energia. Você está vendo que o LED fica apagado. Se eu abrir aqui, o LED funciona. Portanto, se deixar encostado um no outro, ele dá uns pequenos cliques, mas não é um curto, olha.
Lembra que eu falei para você que tem 1,2 volts, né? Apenas eles gastam 1,2 volts só, que está saindo nas pontas, mas não dá um corte, tá bom? Eloy 1783 postando para você o uso de uma fonte. Vou desligar meu aparelho e um abraço para você.